Muito boa noite, bem-vindos ao Data Vénia desta semana. Vamos ter uma conversa com dois convidados. Paulo Ferrinha convidou o Dr. Daniel Serra, que é o representante da Provar, e o proprietário do Capa Negra, Nuno Fontes, que vão falar sobre a restauração e o Covid. Paulo, passo para ti o programa e uma boa conversa. Obrigado, Paulo. Mais um Data Vénia desta semana, é o 10º programa desta quarta temporada, e não podíamos deixar de falar de um tema que está na ordem do dia, que é o Covid e o impacto na restauração. Desta vez trazemos uma novidade ao Data Vénia e fazemos um triunvirato com dois ilustres convidados que tiveram a ousadia e também a coragem de vir ao programa Data Vénia, no sentido de poder desconstruir esta linguagem do direito e, sobretudo, nos impactos diretos que está a ter num setor muito específico, que é da economia portuguesa, que é a restauração, e para isso vamos ter como convidados o Dr. Daniel Serão, que é presidente da Provar, que é uma nova associação criada em 2014, que é uma Associação Nacional de Restaurantes, e, portanto, que é o defensor do setor da restauração, e também temos o Dr. Nuno Fontes, que é co-proprietário, juntamente com o seu pai e os seus irmãos, de uma rede de restaurantes no Porto, muito conhecidas, que é o Capa Negra, portanto tem muitos anos de atividade, muitos anos ligados à restauração. Antes de passar a palavra aos nossos ilustres convidados e agradecer, obviamente, a sua presença, dizer que a base jurídica de hoje do nosso programa tem a ver com o decreto número 11/2020, de 6 de dezembro, que é a continuação do estado de emergência, que foi publicado agora em 6 de dezembro, que regulamenta o estado de emergência decretado pelo Sr. Presidente da República, de acordo com a lei, que é o decreto do Presidente da República número 61/A de 2020, e que vai vigorar entre 9 de dezembro, hoje, começou hoje, até às 23h59 do dia 23, sendo já público que vai ser renovado até 7 de janeiro de 2021 para cobrir a época do Natal e do fim de ano. Mantém a classificação dos territórios como moderado, risco elevado e risco muito elevado e extremo, e relativamente ao artigo 16, que é aquele que nós trazemos, traz aqui as observações diretamente para a restauração. Diz que no artigo 16 que diz que os restaurantes têm que continuar tem que continuar na observância das instruções da DGS, da Direção-Geral de Saúde. Também essas orientações da DGS estão suportadas na orientação número 23/2020, com a última redação de 20 de julho, e diz que também a linha B deste artigo 16, que continua a haver a limitação de 50% de lotação para os restaurantes, com o afastamento de 1,5 m entre clientes. Aqui é uma questão curiosa, fica já para os nossos convidados também, se calhar uma curiosidade, é que a norma da Direção-Geral de Saúde, o número 1, a linha E, fala em 2 metros, não fala 1,5 m, portanto já há aqui uma contradição entre a Direção-Geral de Saúde e o próprio Governo, portanto é só uma questão à parte, à lata. Diz também, e depois a saída estabelece os horários, que depois é de acordo com os graus de risco nos próprios territórios. Antes de passar a palavra, só para terem a noção do impacto dessas questões da Covid e do direito na restauração, posso dizer que 41% das empresas ponderam pedir insolvência da restauração, 23% assumem que vão ter que despedir pessoal porque não têm faturação suficiente, 51% assumem que não vão conseguir manter o negócio se não houver apoio nos próximos 2 meses, 60% dizem que se não houver apoios irão certamente despedir parte dos seus trabalhadores, 34% dos restaurantes vão encerrar se esses apoios não chegarem com urgência, mais de 43% registraram quebra homóloga superior a 60% da faturação, mais outros números. Em novembro, a faturação de 44% das empresas não cobrem os custos fixos habituais, mais de metade não conseguem gerar receitas para pagar aquilo que todos os meses obrigatoriamente têm que pagar, a água, a luz, as rendas, os empregados, os impostos também, que não foram suspensos. 14% das empresas não pagaram salário até outubro e 11% só pagou parte, portanto quer dizer que já começa a haver salários em atraso nesta atividade, e desde o início da pandemia 47% das empresas procederam a despedimentos, destas 27% reduziram o quadro de pessoal entre 25% a 50% e 14% reduziram mais de 50%
postos de trabalho. A quebra de 9 meses da faturação ascende a mais de 1.860 milhões, menos 31% do total da faturação feita relativamente a 2019. Pegando nestes números, pegando nestas sucessivas, nós estamos com leis sucessivas do Covid desde 17 de março de 2021, fazendo a primeira pergunta e agradecendo a presença do Dr. Daniel Serrão, é uma pergunta simples, doutor, e é já uma ligeira provocação. Como sabe, a nossa economia está baseada no consumo e no turismo. As pessoas deixaram de consumir, deixou de haver turismo. Quer dizer que nós tínhamos demasiados restaurantes para a nossa própria economia, para aquilo que era expectável conseguirmos suportar em períodos de crise. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Daniel. Daniel Serra. Peço desculpa, Daniel Serra. É uma questão, é uma boa questão, a questão de se há restaurantes a mais ou não, não é? Portanto, eu penso que aqui a questão dos restaurantes estão... Naturalmente vivemos numa economia aberta em que funciona aqui a lei da oferta e da procura, portanto, e aquilo que aconteceu foi um crescimento natural em função, digamos, daqui de uma procura que o país passou a ter, visto que tem sido um destino, já vários anos consecutivos, tem sido escolhido como o melhor destino do mundo, e isso é porque o setor da restauração, e até foi o que alavancou, no fundo, e ajudou o país, e de certa maneira o turismo todo, e depois a economia toda do país, a recuperar no pós-troika, e, portanto, poderei dizer que hoje existem restaurantes a mais, efetivamente, porque houve uma contração económica provocada pela pandemia. Aquilo que acredito e aquilo que temos vindo a pedir é que o Governo, de certa maneira, apoie o setor convenientemente para proteger estes restaurantes, de certa maneira, e todo o turismo em geral, porque esta é uma crise diferente das outras anteriores. Nós sabemos que a retoma vai existir e que vamos voltar a ter, digamos, um crescimento. E, portanto, vão ser necessários, toda a capacidade instalada neste momento e todos os trabalhadores vão ser necessários para o futuro. Se está a dizer que a economia portuguesa é muito dependente do turismo, se está correto, se calhar seria melhor para o país se tivesse outro tipo de economias fortes, outro tipo de outros setores com outra força. Infelizmente não é assim o caso, mas é o que contamos e, portanto, e por essa razão o Governo tem que proteger aquilo que tem e se calhar no futuro terá que fazer aqui algumas adequações, mas para já realmente o setor do turismo é importantíssimo e só para corrigir aí em relação aos números, nós estamos a fazer agora um inquérito e posso lhe dizer que 75% das empresas estão a cair mais de 70% neste momento. A situação é catastrófica. O doutor, introduzi também o doutor Nuno Fontes, muito obrigado por estar. Não acha bizarro o Governo dizer que vai apoiar, e também convoco o doutor Daniel, não acha bizarro que o Governo disse que vai apoiar em 60%, de acordo com um período de 9 meses, que é o período que coincide com a pandemia? Quer dizer que a base de faturação que para cálculo dos apoios é já metade daquilo que devia ser relativamente a 2019. Como é que reage o seu restaurante Capa Negra a esta questão dos apoios e como é que se está a ver no mercado? Se me permitir, em primeiro lugar, eu queria dar aqui mais chega ao que o Dr. Serra falou, é que não só nós não tínhamos restaurantes a mais, porque a situação era, os restaurantes davam lucro. E os restaurantes tinham uma faturação de mais de 9 mil milhões de euros. Para termos uma noção da carga fiscal que o Governo arrecadava com isso. O Governo paga aos profissionais de saúde, paga escolas, paga polícias, com o dinheiro que os restaurantes lhes deram. As pessoas que nos ouvem têm que ter noção, quando vão ao médico, são as pequenas e médias empresas que estão a sustentar o Estado. As estradas onde nós viemos. Porque o tecido português é composto por restaurantes e pequenas empresas. Portanto, se nós não salvarmos as empresas agora, o futuro vai ser catastrófico. Vai ser catastrófico para a agricultura, vai ser catastrófico para as queijarias, para os produtores de vinho. Estamos todos interligados e estamos todos juntos. E nisto não há os restaurantes, estamos todos no mesmo barco. E o barco está-se a afundar. E o Governo está a ver um barco a afundar-se e estamos aqui todos. Mas tem sido diretamente impacto aos seus restaurantes? Vario entre 68% e 75%, para ter uma noção. Eu tenho, para ter uma noção de um... Não vai por 60% com o Governo qualquer, então? Não, minimamente. No meu caso, antes de bater, ficava bem mais satisfeito. E depois, o que eu acho
E é isso que, enquanto empresário, às vezes me magoa, é que há um bocadinho de má fé na apresentação das medidas, na aplicação prática. O Sr. Daniel Serra, com quem eu contacto bastante, está a par de uma situação. Eu recebi hoje o layoff de março. Hoje. Agora, eu tinha uma empresa que tem dimensão e tem algum estufo. Como é que é possível uma empresa aguentar com esse tempo todo sem receber? E depois, vamos fazer médias em relação ao tempo em que estamos fechados. Quer dizer, toda a gente que saiba de matemática, um bocadinho, sabe que um nulo desfaz uma média completamente. Um aluno tem tudo 5, tem negativa a uma cadeira, pronto, já foi a média, que cai imenso. Contar faturações a zero para calcular médias, é desleal. É desleal, assim como é desleal outras coisas. Felizmente vamos poder estar abertos na véspera de Natal. Não brinquem comigo. Em direto na televisão. É uma falta de respeito. E considera falta de respeito? Não sei como é que... Você, no dia 24 à noite, já saiu à rua? Não, é um jantar de família. É um jantar de família. Tudo sozinho, tudo certo. Para que é que eu vou estar a pagar nos meus funcionários? Pôr-nos a trabalhar uma noite para não estarem com as famílias, para não servir cliente nenhum? É brincar com coisas sérias. Doutor Daniel, aqui esta questão do Governo vai dizer que já deu 286 milhões a fundo perdido, que já deu mais 12 milhões para o programa adaptar, já deu mais 580 milhões para crédito, já deu mais 200 milhões no programa apoiar.pt, um suplemento à restauração mais 25 milhões, mais que é o equivalente a 60% da quebra de faturação. Acha que ainda é pouco para os restaurantes? Está bem, antes de passar para aí... É um programa que está aqui no Governo, não okay. são números que eu inventei. Eu gostava só de complementar o que o Nuno disse. Eu diria aqui, a certa altura, eu chamei até quase uma provocação, digamos, fazer aqui a contabilização, digamos, da compensação destes fins de semana com valores deste ano, e enquanto tivemos um período parados, portanto, e estar a assumir como base esse valor, parece-nos realmente irrealista e, portanto, não é suficiente para o setor, e por essa razão temos vindo aqui, no fundo, a insistir com o Governo que tem que haver aqui um apoio efetivo e robusto. Eu não diria tanto que será de má fé do Governo, eu diria até que será mais do ponto de vista do desconhecimento e muitas vezes de estar próximo ou não estarem as associações que realmente deviam estar mais próximos. O caso da Provar, temos vindo a fazer aqui algum trabalho no sentido de estar ainda mais próximo dos decisores, porque nós temos conseguido falar praticamente quando queremos com o Secretário de Estado de todas as áreas que nós queremos. Não conseguimos neste momento falar com o Primeiro-Ministro nem com o Dr. Pedro Cisa Vieira, o Ministro da Economia, portanto, que no fundo são as duas pessoas que decidem. E nós temos uma carta neste momento pedida ao Governo, no sentido de termos essa reunião, no sentido de estarmos junto com quem decide, para lhe dizer que aquilo que está a fazer não está correto. Não está correto. E se eles se estão assessorados, não sei com quem é que estão assessorados, não sei com quem é que eles falam, além de aprovar, portanto, mas acho que não estão, na nossa opinião, pelas decisões que estão a tomar, são completamente desfasadas, porque, evidentemente, e esta questão até dos fins de semana, do Natal e da passagem de ano, são essencialmente desenhadas, e é preciso perceber isso, para a hotelaria. Portanto, claro, para os hotéis, não é? Até porque no dia da passagem de ano há um encerramento da circulação entre concelhos, e isso obviamente não é qualquer problema para o hotel, é para o restaurante, mas para o hotel não. Digamos que assim, para sermos rigorosos, há aqui um apoio, uma pequena balão de oxigênio para os hotéis, e para os restaurantes continua a não haver nada. Portanto, e agora, passando àquilo que disse dos apoios, efetivamente existe aqui, na questão dos apoios, o apoiar que se baseia nos 3 primeiros trimestres em valores, portanto, aqui homólogos, e aquilo que a Provar tem vindo a pedir é um apoio do último trimestre, que é realmente aquilo que tem maior impacto. O último trimestre de 2019, para os seus telespectadores, não é? Sim. Exatamente. O
último trimestre, antes da crise. Antes da crise. Portanto, Era fazer aqui as contas, e eu já tive a oportunidade de dizer isso publicamente. O ano passado, nesta altura, portanto, o último trimestre, o setor da restauração tinha um volume de faturação na ordem dos 2 mil milhões de euros. Tendo em conta o nosso inquérito, portanto, estamos a falar aqui numa perda média de 70% das empresas, estamos a falar em 1.400 milhões de euros de perda. E se fizermos as mesmas contas que o apoiar primeiro, podemos chegar aqui a um valor de 280 milhões de euros de apoio que nós entendemos que deve vir para o setor neste último. Mas é fundo perdido. É fundo perdido, além desses. E eu corrijo aqui o fundo perdido. O fundo perdido que nos dão não é perdido. Portanto, todo o dinheiro que dão, e isto é uma questão que é importante também os portugueses perceberem, todo o dinheiro que dão à restauração não é perdido. É um apoio que é devolvido com juros. E o que o Nuno estava a dizer, realmente, eu costumo dar este exemplo. A restauração faz parte do engenho e é a base, é uma das rodas mais importantes do engenho. Colocar uma pedra, parar a restauração, é parar o engenho. Portanto, é parar toda uma economia direta e indireta. Portanto, logo à partida passam a ser 1 milhão de pessoas que ficam prejudicadas, porque estamos a falar aqui de fornecedores, além do setor. E imediatamente são todos os portugueses prejudicados. Portanto, eu gostava que tivessem essa noção, porque realmente é isso que acontece. Eu às vezes tenho a sensação, é que o governo, nas decisões que toma, eu acho que não falaram com ninguém da restauração. Mesmo porque... Pode concretizar um pouco mais este negócio funciona. Por exemplo, assim. aprovar dessa questão do IVA, que é uma bandeira enorme da redução do IVA, que é uma forma de ajudar. Mas se não há consumo, também o IVA também não ajuda. Isso não é. O princípio deste negócio é assim. Eu vendo comida para atrair o cliente pela porta. O cliente vem comer uma francinha e vem o rifão. Onde é que eu ganho dinheiro? Eu quero vender café, quero vender água, um copo de vinho, uma cerveja. Dinheiro. A receita do restaurante, o lucro, não está na comida. E às vezes... Deixa-me fazer uma provocação, desculpe, que é, muita gente diz que existe uma economia paralela relativamente à restauração enorme, em que os valores são enormes. Quer dizer, que um balão de oxigênio que agora do restaurante estou a conseguir suportar é porque tinha uma economia paralela, paralela no sentido de não ser fiscalizada e não ser ter impostos a incidir sobre essa economia. É verdade essa questão. Existe assim tanta economia paralela na restauração. É um desafio que deixa os dois, não é? É dramaticamente medido. Os pagamentos são feitos por multibanco. As empresas têm que, todos os meses, têm que enviar SARs. Regularmente, eu tenho inspectores das finanças que só vão ao meu servidor, como tem, copiar. Olha, eu gostava de todas as pessoas que pensem nisso, chegar à beira deles e segurá-los na mão e olhar na cara e dizer: o que estás a dizer é tão mentira, estás completamente enganado. Há mitos que se criam, que se calhar foram verdade há 30 anos. É verdade, é isso. E estamos a falar numa realidade que já está ultrapassada, já tem décadas. Tem vindo a diminuir, foram feitos bons trabalhos nos governos anteriores, mesmo o Dr. Paulo Núcio fez, o Dr. Paulo Núcio como... O Paulo Macedo. Não, o Dr. Paulo Núcio, como secretário de Estado da Fiscalidade. Que era dos assuntos fiscais na altura, já começou um trabalho importante. O Dr. Paulo Macedo também fez um trabalho muito importante, aliás, bastante importante nesta matéria, e hoje a restauração, digamos, será o setor, neste momento, que é, se houver pessoas com essa tentação, mais difícil de fazer. Nós sabemos que a economia portuguesa existe em todos os setores, evasão, portanto, como já sabemos, não é? Portanto, isto não é só da restauração. A restauração tem este rótulo, mas é muito injusto, porque aquilo que, basta ver, quando se vai a um restaurante, vem sempre um documento, vem sempre uma fatura. Aquilo dá origem, através do novo sistema agora, tem que dar origem a uma fatura. Mesmo que aquele documento não siga, não tenha lá o contribuinte, aquilo tem que dar origem a uma fatura. Portanto, existe aqui uma informação errada. Mas também digo outra coisa, a restauração neste momento não tem necessidade de ir por aí, porque a restauração hoje, se estiver a trabalhar legalmente e se estiver a trabalhar bem, portanto, consegue ter o seu lucro e não precisa aliás, é mais difícil, hoje o risco não compensa. Portanto, desde que houve a descida do IVA da restauração, houve aqui uma melhoria nesse sentido. Portanto, fugir ao fisco sai muito caro. Os poucos que o tentaram fazer, e as operações das finanças têm resultado, e nós estamos aqui e sabemos todos uns aos outros, os poucos que o tentaram fazer
não nos compensou minimamente. Sim. Doutor, mas se não há tesouraria, se não existem poupanças associadas ao restaurante, porque a maior parte, como disse, 95% são pequenas e médias empresas, pequenos restaurantes, se têm pouca tesouraria, se têm pouco aforro, se têm poucas poupanças, como é que se consegue aguentar 9 meses com as estruturas fixas do custo sem assumiram dívida, os empresários assumiram dívida em nome pessoal? Sim. 90% dos funcionários dos empresários da restauração deram o seu aval pessoal a dívida. Isso é assim? Sim. A questão é assim, se não fosse o ter que recorrer a capitais próprios, a maior parte da restauração já teria encerrado. Portanto, houve essa... Porque as pessoas... Isto é assim, isto é uma crise diferente. As pessoas sabem que daqui a uns meses vão funcionar, vão recuperar. E as pessoas estão neste momento a arriscar, evidentemente que não estavam a contar que a crise fosse tão profunda e tão prolongada. Por isso é que estamos aqui, no fundo, a pedir a intervenção do Governo, porque muitas das empresas vão acabar por ficar pelo caminho. Mas seguramente que, se elas ainda existem e se ainda sobrevivem, tem muito a ver com os capitais próprios das próprias empresas e do recurso também a financiamentos, de tesouraria, que foram muitos. As pequenas empresas recorreram, e isso até funcionou muito bem, o Governo aí teve muito bem, quando entregou ao Turismo de Portugal aqui a gestão do financiamento às microempresas através do Turismo de Portugal, funcionou muito bem, portanto foi muito rápido e isso permitiu que muitas empresas ainda hoje estejam a usar essa tesouraria, mas está a acabar. Fruto de uma resiliência muito portuguesa. Sim, também. Nós estamos... Soutor, se ele pedisse uma medida concreta para os seus capas negras... Do Governo? Do Governo, qual era a medida que era o seu balão de oxigênio? Uma medida concreta para as pessoas... O que eu ficava satisfeito e dizia, parabéns, eu acho que é mesmo assim que deve ser feito, na minha entender, o Governo olhava à faturação do ano anterior. Você, em dezembro do ano passado, faturou X. Atenção que agora estamos em pandemia e ia faturar menos, mas eu garanto-lhe um valor à volta de 50% da faturação homóloga. E mesmo assim, a gestão de caixa ia ficar... Quantos empregados tem o Capa Negra, os seus restaurantes todos? Todos temos quase 200 funcionários. E como é que agora conseguem gerar receitas para pagar os 200 funcionários? Para começar, quando começou a pandemia, eu despedi todos os funcionários que estavam ao abrigo de período experimental, que ainda estava a começar a contratar para o verão, que eu achava que ia ser bom. Então, todos os funcionários que acabavam o contrato, deixei acabar e meti o layoff. Sendo que, se o layoff não é renovado agora, em janeiro, eu vou ter que fazer um despedimento coletivo a rondar os 40%. Não tenho... 200 ficar só 120. Até devia ser menos. Eu de 200 devia ficar com 80. De 200 conseguirei com 100. Mais ou menos. Metade tem que sair. Agora outra provocação ao Dr. Daniel. Porquê é que não se associou àqueles, à Associação Provar, não se associou àqueles donos do restaurante em Lisboa que estiveram em greve de fome para dar mais corpo e mais força? Ou achou que aquele movimento inorgânico devia ser enquadrado dentro de uma associação como outra associação representativa do setor? Qual é a sua opinião? Eu aí não acho que tenha havido, não é nenhuma provocação, pelo contrário. Nós, Provar desde o início se tem associado de forma exemplar a todas as manifestações espontâneas dos empresários e tem-no feito desde que elas tenham respeito e elevação. Portanto, nós temos associado todas elas e penso que não ficamos de fora de nenhuma delas. Mesmo essa, não concordando com a forma da greve de fome, achamos que é demasiado extrema e até temos associados que estiveram nessa greve de fome, portanto, sem a nossa concordância, mas estiveram lá. E fomos por isso é que era a provocação, eu sabia. E fizemos esse acompanhamento praticamente diário, fomos falando com as pessoas e existe uma solidariedade que nós fomos acompanhando e, aliás, estava a ser preparada uma reunião, enfim, para conseguir resolver a questão da greve de fome com o Primeiro-Ministro. Portanto, nós já tínhamos indicações do Governo que era a última das possibilidades, mas estava em aberto de ser feito. Enfim, o grupo decidiu optar por uma situação diferente,
porque também estava no desespero, e acabou por precipitar essa questão, porque já estava praticamente agendada a reunião. E se tivesse que responder à associação, provar, ou a responder aqui ao Dr. Nuno, relativamente a esta questão das intervenções mais diretas, palpáveis, que os empresários, não sem grandes parangonas de jornais e grandes conferências de imprensa, o que é que a Provar pode dar de resposta ao Dr. Nuno como intermediação ao Governo, em termos de medidas concretas? Aquilo que temos pedido, nós no fundo aquilo que fazemos nós somos mensageiros, por isso é que estamos juntos a estas manifestações, estamos juntos com os associados, no fundo para os ouvir e fazemos aqui a súmula e percebermos aquilo que realmente faz sentido. Nós temos 3 grandes medidas que nós temos vindo a pedir. A primeira imediata, a isenção da TSU. E porquê? Porque a isenção da TSU é uma medida democrática que ajuda todas as empresas, mesmo que aquelas que não tiveram direito aos apoiares e outras medidas. Portanto, seria aqui uma forma de ajudar todas as empresas. E como nós queremos proteger o trabalho, que é o bem maior, portanto, isso seria uma forma justa e inteligente do Governo estancar. Dr. Daniel, deixa-me só dizer que a TSU é a componente que o proprietário, o empresário paga à Segurança Social para que dos seus descontos mensais. E que é muito, em cada 1.000 euros são 234 euros. 23,75%. Exatamente. Portanto, essa é a parte. Os funcionários, às vezes, não têm a noção de quanto custam à empresa. Vem o recibo do vencimento, mas depois aquilo não tem a noção da normalmente costuma-se dizer que é 1,5, isto é, cada funcionário custa mais 50% mais 50%. Tem muitos custos agregados. Exatamente. Portanto, isto seria a primeira medida. A segunda medida é que o Nuno disse, embora num contexto diferente, portanto, eu acho que também os 50% do Governo não têm essa capacidade, temos de ser conscientes, e aquilo que nós pedimos foi, no fundo, replicar o primeiro apoiar e no fundo, criar aqui o apoiar 2.0 e atribuir aqui 20% do valor de faturação, da diferença do valor da faturação homóloga, portanto, fazendo a diferença, isto é, se o ano passado o restaurante faturou 100.000 euros e este ano fatura 10.000, há uma perda de 90%. Portanto, aqui são 90.000. É os 20% de 90.000, recebe 18.000. Portanto, seria essa a ajuda, penso que seria minimamente, não daria para tudo, mas seria minimamente para o restaurante sobreviver. E uma terceira medida que nós temos vindo a pedir, aliás, há uma quarta também, mas esta já estará praticamente resolvida. Mas uma terceira importantíssima é a questão da descida do IVA da restauração. Não porque agora faça muito sentido, porque os restaurantes não faturam. Costumo dizer que os restaurantes estão fechados de porta aberta, sem clientes, e portanto não tem qualquer expressão. Mas quando a retoma vier, será essencial para que os restaurantes possam recuperar mais rápido. Porque nós sabemos que o impacto desta pandemia vai ter seguramente nas empresas 6 a 7 anos, nunca menos, em termos de recuperação. Vai ser muito difícil. A redução do IVA vai eventualmente reduzir um bocadinho esse período. E o que nós precisamos é que as empresas da restauração sejam fortes, que é para poder de novo ajudar Portugal. E aquilo que nós temos vindo a dizer, e temos vindo a comunicar desta forma, nós, o setor, os restauradores, portanto os empresários estão a lutar para voltar a ajudar Portugal a recuperar, como fizeram no pós-troika. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro pediu e bem na altura, disse que contava connosco para ajudar ao país, portanto que recuperasse e contou e nós ajudamos. Agora o que nós pedimos é que faça o mesmo, portanto que nos ajude agora, que nos dê o que nós necessitamos, porque nós vamos pagar isso com juros. É como se fosse simples. Como é que uma microempresa que é um empresário, mais a sua mulher, e ali 3, 4 pessoas. Eu às vezes sinto-me eu sou formado em gestão, minha irmã é advogada, mais o nosso contabilista, e olho para aqueles processos online, aquilo é um nó que não se desata, não se percebe o programa adaptado. E depois aquilo tem que ser por categorias, e depois não aceita aquilo. O processo tão complexo, aquilo é um filtro artificial que se coloca, com que as empresas não conseguem ter acesso. Que é para protelar a dada... Os próprios contabilistas têm dificuldade em assurar os seus clientes que dizem não percebo, todas as semanas muda, a lei é uma semana, a próxima é outra, candidatas pelo Portugal 2020, tem que se inscrever no portal, depois tem que ser o Assingó, depois tem que ser assinado, se não tem assinatura digital nada passa. Criam um novelo
de complexidade que não pode ser. Sim, deixe-me só dizer que há uma última medida que tem a ver com as rendas, e essa sim é uma das medidas que penso que agora será anunciada esta semana e que era importante e que já vem tarde, já passaram os moratórios do arrendamento, não é? Portanto, neste caso vão ser apoios, subsídios às rendas, portanto, e acho que é bem em boa hora. Já devia ter vindo há 8 meses atrás, mas pronto, sempre é importante para esta fase difícil que estamos a passar. Soutor, outra questão que acho que é importante, que é, toda a DGS, a Direção-Geral de Saúde, vem dizendo que a taxa de contágio dentro dos restaurantes é baixíssima, como é nos transportes públicos. Compreende estas questões das limitações de horários, sendo que a taxa de contágio é tão baixinha, segundo os próprios indicadores que são transmitidos? Porque é que acha que esta questão atinge particularmente os restaurantes nestas questões dos horários? Nós temos vindo a dizer que nós, nesta questão do controle da pandemia, não queremos meter aqui a colher naquilo que não é a nossa área, muito embora nós, obviamente, que não compreendemos como é que uma área que seja realmente, que haja tão baixo risco. Aliás, basta perceber que num restaurante as pessoas não partilham os copos, não partilham talheres, e numa residência as pessoas fazem, não é? Portanto, o risco é muito elevado numa residência porque não há esses cuidados. No restaurante há toda uma série de rituais, e agora ainda mais amplificados pela questão da pandemia, que limitem muito a transmissão. Naturalmente que o que se pretende aqui no fundo o governo, de certa maneira, fez aqui uma opção e quis transmitir para o público em geral que devem resfriar os convívios, devem resfriar os festejos, e a restauração, no fundo, serviu como parceira, no fundo, nessa medida, e foi escolhida. Eu até diria, no limite, que não havia mal nenhum nisso. Até já defendi que os restaurantes até deveriam encerrar 1 mês ou 2 para quebrar esse ímpeto, para nós ajudarmos realmente o governo e o país, porque nós queremos é que a saúde dos portugueses, só que tinha que existir um equilíbrio. Ora, se não existe capacidade financeira do governo, então há que ter criatividade para pôr os restaurantes a funcionar. É o que eu tenho dito. Há dias fizemos uma crítica porque o governo prolongou a questão dos feriados, portanto, aqui criando no fundo muitos dias sem estarmos a trabalhar. Aquilo que nós até propusemos foi ao contrário, terminar com os feriados e pôr as pessoas a trabalhar. Portanto, e nessa situação teríamos um controle da pandemia equilibrado, como está agora a funcionar. Portanto, tentar sermos criativos no sentido de procurarmos soluções para o país é pobre, o país não tem capacidade, então temos que pôr a economia a funcionar com segurança. Não é? É isso que nós pedimos. E lamentamos que essa estratégia não está a ser seguida, e aquilo que temos vindo, e por isso é que precisamos e temos vindo a insistir numa reunião com o Primeiro-Ministro, para podermos aqui de viva voz, o setor que nós conhecemos muito a fundo no setor da restauração, porque estamos junto aos empresários, podemos transmitir realmente a estratégia que o governo possa seguir. E nós conhecemos realmente, verdadeiramente o setor, de maneira que podemos ajudar. Portanto, o governo coloca-nos as dificuldades, nós dizemos, olha, podem ir por aqui ou por ali. E seguramente que as decisões teriam outro destino. A Provar está a fazer o seu caminho também no sentido de assumir aqui uma posição de referência nacional, já o é do ponto de vista mediático, é uma associação que tem muito poder, muita força, mas falta depois o poder do lobby efetivo, que ainda não temos, portanto, e que temos que fazer esse caminho, e vamos fazê-lo, porque o setor da restauração não pode ser, digamos, não é, eu não acredito que o governo faça de má fé. O que eu acho é que está mal assessorado. O governo não tem a informação toda, e aquela informação que nós passamos, ela depois acaba por não ser transporte porque existe outro tipo de forças, outro tipo de lobbies que se sobrepõem e apagam todo um trabalho que nós fazemos, porque nós falamos diariamente com pessoas do governo. Aliás, nunca tivemos tanta facilidade em falar com pessoas do governo. Agora, o problema é que existe aqui toda uma série de forças que apagam todo o esforço que nós fazemos. Por exemplo, num restaurante, numa secção, tive um funcionário meu que acusou positivo. Isolei a secção toda, foram todos para casa e testei o resto do restaurante todo. Tive 0 positivos. Dentro dos funcionários que fizeram a quarentena e foram todos testados no fim,
continuaram a estar todos negativos. Porque os próprios funcionários dentro dos restaurantes estão sempre com máscara. Estão sempre com máscara, desinfetam as mãos, estão sempre a desinfetar. Sim. Doutor, estamos praticamente a terminar. Foi uma conversa muito engraçada, muito impactante e também com alguma ligeireza, porque as pessoas têm para se tentar perceber a nossa linguagem, que às vezes não é fácil. Ligeireza nas palavras, com complexidade nos assuntos. É isso que nos traz aqui. Eu vou deixar uma pergunta, deixar 2 minutos a cada um, falta só 5 minutos, que é a chamada pergunta desconfortável, que eu costumo brindar a todos os meus convidados. E a pergunta desconfortável que eu trago aqui para o Dr. Nuno é: se fosse o Ministro da Economia, qual era a medida que tomava com urgência para, sem ser dinheiro, porque às vezes pôr só dinheiro nas coisas também não resolve. Às vezes é tirar dinheiro para as ventoinhas e o dinheiro vai para todo o lado, menos para aquilo que necessita. Se tivesse de tomar uma medida urgente que acha que podia ser o desbloqueador de outras medidas, qual era a medida que tomava, se fosse o Dr. Cisa Vieira? Eu acho que uma das medidas que ele vai tomar é uma das que eu tomava, eu espero que seja anunciada esta semana. Eu apoiava as rendas com custo fixo dos restaurantes que não têm dívidas ao Estado. Eu apoiava as rendas. E outra medida que eu fazia imediatamente era eu oferecia a fundo perdido 20% da faturação, mas comparado com o período homólogo. E fazia isso de uma forma simples. Fazia de uma forma simples para que chegasse o dinheiro, se não para a semana, na semana a seguir. Porque até ao final do ano, no dia 31 de dezembro, você vai, do que eu estou a ver, vai ter uma razia de empregos como nunca antes se viu em Portugal. E eles, se não gastam dinheiro agora, vão estar a pagar subsídio de desemprego dia 1 de janeiro, com filas à porta de centro de emprego. Eu acho que eles não têm bem a noção do que aí vem. E eu espero que eles tenham noção e abram os olhos, que é muito importante. Doutor Daniel, a pergunta é fácil. Qual é se não tem havido grande capacidade de persuasão de aprovar para que o Governo acompanhe as suas medidas? O que é que falta? Qual é o plus? O que é que falta para que o Governo se convença que aprovar tem de facto razão nas medidas que tem tomado e as medidas públicas têm defendido? O que é que falta? Qual é o problema? O Governo é surdo, não é? Portanto, o que é que falta ouvir ao Governo para acompanhar as vossas ideias? Eu diria que neste momento aprovar teria que ter uma capacidade de influenciar outras associações, no sentido de fazer aqui uma voz uníssona, porque eu acho que juntos somos mais fortes. Nós, e aproveito a oportunidade para dizer que neste momento está a decorrer uma vigília que já vai no 8º dia, ela é 24 horas, ela está a acontecer em frente à Câmara Municipal do Porto, e já agora convido também todos os que queiram visitar. Portanto, existe ali no fundo aquilo um simbolismo. Ela é organizada por 2 movimentos espontâneos que são associados da Aprovar e que nós, a associação, de certa maneira apoiamos e somos solidários e também temos vindo a acompanhar. Aquilo que no fundo está a ser representado ali é um grito silencioso, no fundo a chamar a atenção que o setor está a morrer aos bocadinhos. E aquilo que pedimos é que os portugueses se unam e que, de certa maneira, procurem ajudar os empresários da restauração, que no fundo, direto ou indiretamente, se fizeram um pequeno esforço, têm sempre um amigo ou alguém ligado ao setor e de certa maneira, dependem, direto ou indiretamente, do sucesso dos restaurantes. Portanto, aquilo que apelamos é que procurem também apoiar e visitem também os nossos empresários que lá estão, portanto, e que de certa maneira têm que ser apoiados, porque também é difícil passar ali 24 horas. O governo que ouça opiniões independentes. O governo anda a ouvir opiniões, eu não estou aqui a atacar ninguém em particular, muito tendenciosas, de associações que estão muito ligadas ao poder político, muito politizadas. Então o governo anda a ouvir opiniões de quem lhe dá a opinião daquilo que o governo quer ouvir. O governo não está a ouvir o mercado real. Nós Aprovar tem um modus operandi diferente, portanto nós queremos estar muito junto aos associados e aos restauradores, portanto, no terreno, e por isso acompanhamos também as manifestações, para que possamos também levar aqui a informação correta.
de certa maneira, eles, e aquilo que eu percebo, é que eles estão muito atentos àquilo que nós temos vindo a dizer. Mas o que não está a dizer a verdade. Portanto, há aqui uma influência bastante grande de outros poderes instalados, que já têm muitos anos, e que, de certa maneira, no fundo, como há lobbies com interesses maiores, portanto, a defender, acabam por ser, não é que o façam por mal, mas muitas vezes acabam por ser seduzidos, porque aqui há os tais opinion makers e outras... Tentando aí, fazendo um parênteses, a restauração não é a imagem que foi transmitida em Lisboa daqueles proprietários que têm a legitimidade clara ao seu protesto, em que se associou depois, logo notícias a seguir, são com ricos, não é? Mas com grande património. Eu acho que mesmo essas pessoas têm o seu direito de defender as suas empresas e os seus postos de trabalho. Mas aquilo não é uma amostra. A amostra são 98% de empresários que são pequeninos empresários, muito pequeninos, por isso é que estão aqui muito polarizados e que, de certa maneira, ao contrário de outros setores, acabam por ajudar, se imaginarem toda à volta, ali toda circunda toda à volta de uma restauração, micros negócios importantíssimos. Mas isso mostra também o pernicioso debate. Não, as pessoas estão em greve de fome e, em vez de discutirmos o tema e o que é que se está a passar e o que é que está a correr mal, estamos aí a ver se A ou B, se é rico ou se deixa de ser rico. Pois, estamos aqui numa discussão paralela. Isso é o ADN de muitos dos portugueses que não é nada. Pois, mas aqui só para fechar, deixar aqui uma mensagem para que as pessoas também que são no fundo parte, e nós somos parte da solução como uma associação, e queremos que os portugueses também sejam parte da solução e que nos ajudem, e também no fundo são influencers e que de certa maneira acabam porque só com a ajuda dos portugueses é que nós conseguimos levar avante a nossa missão. Portanto, aquilo que nós queremos é que nos ajudem a dizer aquilo que temos vindo a dizer. Os restaurantes são importantes para voltar a salvar a economia em Portugal. Portanto, nós somos parte da solução e queremos que esta situação, esta mensagem seja amplificada e pronto, para ver se daqui a algum tempo estamos todos a virar a página e aquilo que nós pedimos enquanto associação a aprovar é uma das coisas que temos vindo a pedir, que ninguém fique para trás. Vamos ajudar todos. Muito obrigado, Dr. Daniel Serra. Muito obrigado, Dr. Nuno Fontes. Foi um prazer. Espero que tenham gostado desta conversa. Dizer que, deixando a mensagem final, dizer que a restauração só existe porque tem consumidores e só somos nós, todos, enquanto cidadãos individuais, que podemos também contribuir para o sucesso, neste caso, para a sobrevivência deste sector, como diz o Dr. Daniel Serra, que representa 2 mil milhões na faturação a nível nacional do rendimento. 9 mil milhões o rendimento gerado, exatamente, e portanto eu faço um apelo aqui a todos os telespectadores da região que vão aos restaurantes, à proximidade. A maior parte dos restaurantes são proprietários até que são nossos amigos, porque os conhecemos e crescermos juntamente com eles e que arriscaram, tiveram a coragem de arriscar e que é neste momento que nós todos consumidores devemos dar o braço a torcer e dizer vocês merecem ajuda, portanto vocês merecem que eu vá e consumam nos vários restaurantes. Agora, mais uma vez dizer obrigado aos meus ilustres convidados e passo a palavra ao Paulo Lopes, que vai encerrar o programa. Muito obrigado e até para a semana. E chega assim ao fim mais uma edição do Data Vénia. Hoje foi uma conversa a três. Paulo Ferrinho convidou o Dr. Daniel Serra e Nuno Fontes, no qual nós agradecemos a presença no Novum Canal. Já sabe, pode ver e rever o Data Vénia e outros programas em novonoticias.pt. Boa noite. Novum Canal, sempre novão, sempre seu.